Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade que vale a pena. You know, we're living in a society. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um não episódio de Vivemos numa Sociedade. Estamos cá outra vez, passado mais de um mês, mas isto é mesmo assim, não estamos aqui para agradar ninguém. Comigo estão, como sempre, a Catarina, Ora viva, que tal vai isso? Muito boa tarde. Depois temos também o Guilherme, o Sexo Gratuito. Olá. E por fim, mas não de menos, temos a Rita, Rita Educamassas. Oi. Hoje estamos a gravar remotamente, portanto, podemos ter um bocadinho de lag, mas é só para dar essa dica. Bem, muita coisa se passou no último mês em que não gravámos qualquer episódio. Não porque não quiséssemos, mas porque achámos que nenhum dos assuntos era suficientemente importante para ser discutido pelas quatro. Vocês sabem como é difícil juntar 4 pessoas, 4 jovens trabalhadores a um dia da semana para conversar durante uma hora e meia. Jovens... Mas finalmente conseguimos. Diz? Jovens colaboradores, desculpa. Sim. Mas cheios de espírito de equipa, estamos aqui os 4. Para falar de uma série de coisas, eu gostaria de introduzir o primeiro tema, que recuamos um bocadinho no tempo e vamos até à não eleição de Coutinho de Figueiredo para vice-presidente da Assembleia da República, um vil golpe, neste caso, à democracia e às pontes que devem ser criadas, ou pelo menos não destruídas, entre a esquerda de bem, a esquerda democrática e a direita moderada democrática, como é, no caso, a iniciativa liberal. Também foram chumbados os 2 candidatos do Chega, o velho racista e o homem de meia-idade racista. O que é que vocês acham destes 3 chumbos? Bom, quanto a esse primeiro chumbo, deixa-me dizer-te uma coisa. Eu acho que o país já avançou muito quando houve pontes entre a esquerda e a direita moderada. Então, a gente se lembra de quando a esquerda se juntou, no caso o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista se juntaram à direita moderada, o PS, e fizeram a geringonça. Nada contra isso. Portanto, acho que as pontes, ok, não estão nos seus melhores dias, mas não me parece que estejamos a queimar pontes. Acho que estás a queimar pontos com os verdes agora. Esqueceste deles ainda por cima. É verdade. Eles já não estão entre nós. É como se nunca tivessem estado quando pensamos nisso. O CDS continua a ter mais atenção do que os verdes alguma vez tiveram. Quanto aos velhos racistas, acho que não precisamos de... gostaria de ter algo a acrescentar, mas acho que... Está no nome, não é? Desculpa, eu perdi-me assim um bocadinho. Quem é que são os velhos racistas e quem é que não são? É o bombista, como é que ele se chama? O Diogo Pacheco. O Pacheco de Amorim, que supostamente é o ideólogo do Chega, mas ele nunca teve uma ideia na vida. E o outro é o Mitar Ribeiro, que é outro ideólogo também. Exato, o descendente de africanos que diz que não há racismo, só quando é chumbado é que há racismo. Mas isso tem alguma piada. Então o terceiro não é racista? O terceiro nega que há racismo, menos quando contra ele investidores. É chumbado para vice-presidente da República. Ok, sim, o terceiro é o racismo contra investidores. Foi um grande... Pronto, ok. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Primeiro, sim. O Coutinho... No fundo, há racismo nos 3, só que um deles acha que é contra investidores, não é? Um deles acha que é vítima. Pronto, sim. Okay. Apesar de negar que há racismo. Sim, mas haver racismo seria contra investidores, não é? Não, seria contra ele próprio.
Pronto, não, estamos a confundir ainda que ele é o um Mitá. investidor. Portanto, Estamos a confundir o Mitá com o Coutrinho ou não? ok, não sei se perceberam, Sim. mas para mim eles são todos iguais. Eu não vejo cores. Certo. Portanto, não sei, para mim não há assim muita diferença, mas dramático, enfim, não sei, é dramático. Mas não por coração. achas assustador que se chumbe um democrata como o Coutinho de Figueiredo e que se queimem pontos dessa maneira entre a esquerda e a direita, que só querem o bem do país e do povo português? Essa é a minha pergunta. O que eu ouvi foi que, ou seja, o argumento que eu ouvi foi que... Mas a ponte. Desculpa, eu ia só perguntar, sim. mas a ponte, quem é que a financia? É uma ponte concessionada? Pá, É a não Brisa. sei. Pontes com a IEL, só ver. Tem de haver lucro, tem de haver um motivo de lucro, não é? Para fazer pontes com a iniciativa liberal e tem de haver um grupo financeiro, um conglomerado que vai sacar daqui dinheiro, não é só uma ponte, uma ponte é um investimento, não é? E eu, como não sou muito dada a meter dinheiro público nos bolsos dos privados, não estou a ver o benefício de fazer uma ponte com a IEL. Já há tantas pontes neste país, tantas pontes. Temos a 25 de Abril, temos a Vasco da Gama, temos tantas pontes, tantos viadutos, tantos Toda a túneis. gente quer construir pontes, ninguém quer construir rotundas, por exemplo. Temos de ter todos mais Viseu e menos pontes. Mas eu tenho pena de não terem dito isso na altura, que é... então, mas porquê é que não votaram na EL? Porque não havia motivo de lucro, não é? Quer dizer, não faço nada sem motivo de lucro. Mas na altura o argumento que eu ouvi foi que ao votar contra o Coutrinho, que pelos vistos foi por causa de uma trica qualquer sobre o gajo do PSD, quer dizer, nem sequer foi a esquerda necessariamente, foi tipos do PSD que votaram, ou seja, era necessário as pessoas do PSD também votarem a favor do Coutrinho para ele ser eleito e pelos vistos o PSD picou-se com a IEL porque a IEL queria tirar lugares à frente do Parlamento e, portanto, uma coisa nada mesquinha. Mas eu acho que isso não é só por causa dessa não mesquinhez, não é só por causa disso. O PSD já percebeu o que perdeu por causa da iniciativa liberal. Sim, que o flanco direito está descoberto, não é? E que estão a ser comidos por eles. Aliás, tanto que já estão a adotar, já sempre tiveram um bocadinho desde o Passos esse discurso liberaloide, mas já o estão a adotar. Mas o argumento era que ao não fazer a cerca especificamente à volta do Chega e também rejeitar o Coutrinho, que se estava a enfraquecer a mensagem e fazia parecer que se estava a equivaler a iniciativa liberal ao Chega. Eu equivalo. Não sei quanto a vocês, mas... É assim, quem quer destruir o Estado Social, para mim, cabe todo no mesmo cesto. Qualquer um dos partidos que queira destruir o Estado Social está no mesmo nível para mim. Eu acho que são, de certa maneira, facetas da mesma moeda. Ou seja, a minha teoria é que o CDS tinha e tem uma espécie de contradição insanável dentro de si entre as pessoas mais liberais economicamente e as pessoas mais abertamente fascistas. E o facto de haver agora dois partidos que não têm essa contradição, não é? Tipo, um é mais abertamente facho e outro é mais papa esta lógica empreendedora, liberal, etc. Então não há contradição, não é? Quer dizer, basicamente tens estes dois partidos que sintetizam melhor estas duas correntes que havia no CDS e até no PSD. Agora, de certa maneira, são duas faces da mesma moeda. É tu dizeres que não é, o Mr. Hyde é mau, mas o Dr. Jekyll é bom. Mais ou menos, não é? Uns são um a bem, os outros são um a mal, mas querem um bocado o mesmo. Mas pronto, obviamente que eu acho que há diferenças. Eu acho que há pelo menos o mínimo de não serem tão abertamente racistas. Claro que depois vêm todos dos blogs, não é? Dos blogs em que são todos abertamente transfóbicos e não sei o que mais. Tomam banho. É tipo... Tomam banho, exato. Preferias ser assassinado por quem? Por um gajo que vai fazer injúrias racistas e depois esmagar-te a cabeça contra o passeio, ou por um gajo que toma banho e cheira bem e te vai matar com um tiro na nuca rapidamente e sem escrúpulos?
bocadinho qual é a diferença entre o American Psycho e o American History X. Mas tu estás a presumir que é ele que vai matar. Não, vai fazer outsourcing a um gajo qualquer. Vai. Não, mas eu acho, não sei, eu acho que por um lado não me choca nada, porque é a democracia, eles não deviam estar a chamar toda a gente socialista durante não sei quantos anos e depois à espera que votassem neles, não é? Quer dizer, os tipos que dizem que a Assunção Cristas e o Passos Coelho são tão socialistas, ou lá o que é, como o Sócrates, depois está à espera, mas depois votem em nós, não é? Tipo, então, tipo, são dois partidos não fazem amigos. que fazem toda uma campanha de somos contra o sistema, queremos acabar com os 40 e tal anos de socialismo, queremos mudar, abanar o sistema, e depois vamos chorar que o sistema não gosta de nós. Faz parte, se são assim tão anti-sistema, até é bom que o sistema não vote em vocês para manter a vossa mensagem. Não podem estar à espera que fazer parte, não é? Deviam até gostar que o sistema, digo eu, acho que seria coerente gostarem que o sistema votasse contra e até fazerem fica aqui a ideia, façam um cartaz sobre isso. O sistema votou contra nós, veem como nós somos. Qualquer coisa, pronto. Sim, mas parece a fábula não é, da raposa e das uvas verdes, não é? Quer dizer, eles estão a propor, como têm direito, segundo a Constituição, não é? O funcionamento do Parlamento, propõem os seus candidatos. E depois, quando são chumbados, estão a dizer, eu nem sequer queria, isto é uma coisa cerimonial que não interessa para nada, isto é parte do sistema, blá, blá, blá. Então, não, quer dizer... Então para que é que concorreram, não é? Quer dizer, é óbvio que queriam. Porquê? Porque esse lugar legitima-os institucionalmente e leva as pessoas a levá-los mais a sério como partidos sérios, etc. E eu acho que no caso do Chega, acho perfeitamente razoável não se dar essa legitimidade. Eu estou-me borrifando para se eles se vão queixar sobre isso, eles queixam-se sobre tudo. Se não for isso, eles arranjam outra coisa. Portanto, não vale a pena estar a ceder à birra constante, não é? Quer dizer, esta ideia de que se nós dermos aos fascistas tudo o que eles quiserem, não acabamos em fascismo, não me faz muito sentido. Em relação aos liberais, não chateassem os outros. Pronto, olha, é o... Mas é isso, depois vieram dizer, lá está, o Blanco veio dizer, nós afinal não queríamos ter um vice-presidente da Assembleia da República. Eles também não... O Chega... É tão pouco credível. Deu outro nome, deu um segundo nome. Os liberais perceberam que não tinham mais ninguém com o dom da oratória do Coutinho Figueiredo. E não tem. Já ouviste o resto da bancada, não é? Sim. Sim, lá está. Eu vejo o Coutinho de Figueiredo como uma espécie de Jordan Peterson da IEL. Eu acho que ele come mais vegetais, não? Sim, com um ar mais saudável. Um ar um bocadinho mais saudável. Eu acho que um bocadinho de cidra não ia levá-lo numa trip de um mês a Aliás, ser... eu acho que foi por isso que ele se tornou deputado em vez do Carlos, porque também tinha um ar mais saudável. Círculos eleitorais diferentes também, não é? Certo. Mas desculpa não só fazer aqui uma parte que eu queria só saudar, não é? Porque nós vemos na Iniciativa Liberal estes, quantos é que eles são? 8? 8 pessoas altamente altruístas, porque, enfim, eu não posso sequer imaginar, mas isto são pessoas que no mundo dos negócios oferem provavelmente milhões por ano, não é? E estão dispostos a largar o seu salário para ir para a Assembleia da República por 3.000 euros brutos por mês, 3.000 e qualquer coisa. Eu acho que é preciso um amor muito grande ao país, ou então não sei. Porque se não é amor ao país e se o lucro é tão importante, não sei, o que é que será que eles têm a ganhar com esta estadia de pro bono na Assembleia da República? Será que já estão a pensar nos conselhos executivos mais à frente? Talvez, será que isto é tudo? No fundo, eles também não estão a mentir, é o partido do individualismo, não é? Portanto... Mas sim, a única coisa que eu estava a dizer era que eles realmente estão a pensar à chinesa, estão a pensar no plano longo, estão a pensar, a doutrina tamareira, é assim que se diz, não é? A árvore das tâmaras. Estás a olhar para mim? Sim, árvore... pensas no futuro. Só porque eu estou a olhar para toda a gente. Basicamente, para quem não sabe, as tamareiras, quem planta não colhe. E eu acho que eles estão a pensar nisso de uma maneira para os diferente. filhos deles. Exato.
Eles daqui a 10, 15, 20 anos vão estar em 7 ou 8 conselhos executivos, com cargos não executivos, e vão lá uma vez por semana, trocam umas ideias, bebem um café e recebem 3.000 limpos. E pronto, e quem é que somos nós? Quem é que somos nós para criticar alguém que quer assegurar o seu futuro? Principalmente aquela jovem que tem 24 anos e trabalhou uma vez num restaurante e fez 2 estágios e agora é deputada. Eu ia só perguntar, era o que eu ia dizer também. Go ahead. Não foi a Iniciativa Liberal que fez aquela coisa, aquele stunt todo sobre tipo, vamos recolher montes de CVs e temos este lugar aberto e meritocracia para ser assessor da Iniciativa Liberal, e depois foi um tipo que era tipo filho de alguém. O primeiro foi logo, foi logo o que já estava. Não, o primeiro foi o que fez notícias sobre era isso, o era o PCP tipo, era o tipo que era do Novo, era o tipo que era do semanário era da Visão, Novo, fez o artigo na Visão. Não, ele era da Visão. Depois da Visão. Um jornalista que passou para a direção do Novo, não sei como é que se passa assim de jornalista com pouca experiência na Visão para a direção de um jornal, e depois como é que se passa para um partido, para a assessoria de um partido, mas não sei. Mas ele era o melhor. Tem a ver com o BES e com o buraco do BES. Ele era o melhor. Não vou dizer mais nada 900, porque não quero parar nos tribunais, mas podem pesquisar. Okay. Temos de pesquisar esse nome então. Okay. Mas ele era o melhor, ele era claramente o melhor entre 900 candidatos, olha o que era. Sim, eles receberam 900 candidatos e esse passou à frente porque tinham um doutoramento em liberalismo, I guess. Liberalogia profunda. Isso é tipo Reiki, não é? Tipo É. Ok. Lá está, é mão invisível. É mão invisível à frente. A doutrina do choque. Assim. Pronto, no fundo estão a fazer pela sua vida, porque também o meu ponto é que se tivessem assim tão bons cargos no setor privado, não andavam atrás de salário no setor público. É o meu ponto. Acho que estão a tentar fazer contactos para ter convites, nem que seja para um trabalho normal. Mas na oposição é mais difícil, não é? Pois, não é difícil, não é nada difícil. Não é nada difícil porque eles já perceberam que, ao criar o think tank também que sim. conseguem, eles já perceberam que conseguem atenção, conseguem canalizar o dinheiro dos empresários chateados e arreliados e pronto. Mas já viram, isto é um grande esquema, não é? Porque eles entre os think tanks e as assessorias e não sei o que mais conseguiram fazer uma espécie de IFP liberal, não é? Em que eles vão arranjando estágios uns para os outros, não é? E depois sentem-se bem, são fundador, tipo, deste dinheiro és um fundador, não é? Tipo, isso é bom. Eu tenho pena que à esquerda não tenhamos mais essa perspectiva empreendedora. Não há tanto dinheiro para lavar à esquerda. Também é verdade, não é? É estranho não haver tantos bilionários de esquerda que queiram financiar think tanks, não é? Temos que pedir ao Soros. Mas é assim, em relação ao Mitad, acho que só vale a pena comentar que ele basicamente comentou que ele foi excluído supostamente pela sua etnia, quando ele diz que isso não existe, não é? Mas isto é daquelas coisas que é tipo, eu não acredito nisto, mas vocês estão a ser hipócritas porque vocês acham que pessoas sem mérito, mas da etnia certa, merecem passar à frente de pessoas mais competentes. E ele está a admitir que ele não é competente, ou... É o chamado meta-racismo. Sim, exato. É tipo, não interessa o que... Meta-pós-racismo. Mas eu gosto muito desta suposta hipocrisia, que é, tu inventas uma coisa que as outras pessoas... Fazes uma caricatura do que as outras pessoas acham, e depois tu não precisas de acreditar nisso para achar o outro hipócrita. Ou seja, tu não precisas de acreditar que existe racismo para achar que os outros estão a ser hipócritas com o suposto racismo. Mas pronto, mas só prova que ele também não percebe, não sabe, é desonesto sobre o que é que a esquerda pensa, ou então não é curioso intelectualmente sobre o que a esquerda pensa. Porque obviamente, quer dizer, esta caricatura de são os incompetentes, mas da etnia certa, que passam à frente, isso é uma coisa que só existe na cabeça do Chega, não é? Mas pronto, achei piada esta também tentativa e ser confrontado com os jornalistas. Ele tem a voz do Salazar. Aquela voz de seminarista é muito comum, não é? Parece que é comum. Até podemos meter uma publicidade aqui.
É uma ideia. Temos começar a meter Vamos publicidade. monetizar isto. Para monetizar isto, não sei se algum de vocês tem um tio com uma, não sei, uma serralharia ou assim, um talho, que seja. Bem, agora que fechamos este segmento em que equivalemos a direita moderada à direita radical, sem escrúpulos e sem remorsos. Dito, ninguém equivaleu a Iniciativa Liberal ao Partido Socialista. Eu gosto deste novo beat da Catarina de chamar direita moderada ao PS. Eu acho que nunca deve acabar. Ao contrário dos governos. Estou cá para isso. Mas nós agora vamos ter 10 mil anos de Costa, não é? Portanto, enquanto houver a faixa do outro lado para fazer a chantagem e dizer, bem, ao menos é melhor que o PSD com o Chega, não vamos sair da cepa tarde. Eu pessoalmente aceito o António Costa como nosso supremo líder. Sim, eu não estou a dizer que sou contra, estou a dizer precisamente, ainda bem, eu adoro ver a nossa política a macronizar-se cada vez mais, a direita a radicalizar cada vez mais. Eu também acho que ainda bem, porque já tenho 30 anos e então com Costa no poder estes 4 anos vão passar muito devagar. O que significa que, pronto, não envelhece tanto. Porque há bocado vocês estavam a dizer, o João estava a dizer que nós éramos 4 jovens que se estavam a reunir 1h30, mas eu só vejo aqui 2 jovens. Também é verdade. Pronto. Já não me sei. Mas calma, vocês ainda podem ter cartão jovem. Para mim é assim que se designa um jovem. Não queremos nada. Eu posso ter se roubar alguém. Agora esse jovem até aos 35, então retiro já o que disse. Não, somos todos jovens agricultores, ainda estamos dentro desse... Exato, só se for nesse âmbito. Estamos ainda abaixo dos 45. Até aos 40. 40? Está bem, pronto. Mas jovens não sei. Olhem... Falar em jovens. Sim. O Zelensky foi falar ao Parlamento grego. Foi fazer a sua mensagem. Ele tem feito uma tour pelos parlamentos da Europa, a apelar à ajuda, que o ajudem a combater a invasão russa. Só que esta no Parlamento grego, ou na Assembleia da República Grega, calhou-lhe mal, porque ele chamou um miliciano do batalhão Azov, descendente de gregos, supostamente, e os gregos não acharam muita piada, apesar do miliciano ter dito que os avós dele tinham combatido os nazis, não sei o quê. Realmente a Grécia foi invadida e saqueada tanto pela Itália fascista como pela Alemanha nazi. E eles não acharam muita piada ao Zelensky dar a voz a um nazi. Agora dizem que ele não era nazi, se calhar não é, se calhar é só nacionalista, se calhar é só um gajo que apanharam-no e ele estava ali. Entretanto, já se sabe que o Zelensky vem ao nosso Parlamento, falar ao nosso Parlamento, dirigir-se aos nossos parlamentares, apesar da recusa do PCP, que aparentemente não gosta do Zelensky, não sei, deve estar a ver as cotas ou assim. A verdade é que o governo do Zelensky ilegalizou partidos comunistas na Ucrânia e perseguiu alguns sindicatos. Portanto, se calhar percebe-se a posição do PCP. Agora, dizem que o PCP está-se a enterrar cada vez mais. Está-se a enterrar vivo, aparentemente, porque está para morrer há tantos anos. Ainda não morreu, está-se a enterrar vivo. O que é que vocês acham destes dois eventos? Um evento que já foi e um que está para ser. O miliciano levado ao Parlamento grego e o Zelensky vir falar ao nosso Parlamento. E a tal morte do PCP. A Cecília Meirelles, do CDS, foi dizer que era vergonhoso estar a assistir-se à morte em direto num partido. Irónico. Dou-vos a palavra. Ok, olha, a mim faz-me alguma confusão
eu gostava de perceber inicialmente, eu acho que se calhar, não sei se serei uma voz mais discordante aqui no podcast, mas custa-me um bocado um certo... eu vou ser muito generoso e dizer falta de cuidado no discurso ou falta de noção de como é que as coisas vão ser ouvidas do lado de fora por parte do PCP. Acho que podemos todos concordar que existe anticomunismo em todo lado, acho que podemos todos concordar que as coisas vão ser distorcidas da maneira mais vil e oportunista possível, mas nós sabemos isto, as pessoas que estão dentro do PCP sabem isto, portanto não se percebe porque é que, de certa maneira, facilitam o trabalho. A mim custa-me um bocado, porque obviamente sei o valor e a posição que o PCP tem na democracia portuguesa e já votei várias vezes e faz-me alguma confusão porque sei que nunca se vão ficar pelo PCP. Sei que já tiveste artigos do Francisco Mendes da Silva a dizer que o PS, assim se vê o erro do PS em ter feito a geringonça, porque quer dizer que estão a normalizar o PCP. Já viste pessoas a dizer que o LIVRE também, ou o BE, como o BE é contra a NATO, ou o LIVRE, não se sabe se é contra a NATO, mas ou o LIVRE também teve o colega do não sei quantos, do primo, era da Stasi, então, e a Internacional também é comuna, também não pode ser, quer dizer, nunca se vão ficar pelo PCP, não é? Está a ser um banquete. Sim, mas está a ser um festim, não é? Está a ser um festim porque basicamente isto permite-lhes nunca discutir nada de economia, nada de direitos laborais, nada da saúde, nada de privatizações, nada de energia, de preços. Permite-lhes não falar sobre nada. Basta-lhes só dizer isso é putinismo, isso é a Rússia, e talvez fariam isto de qualquer dos modos. Mas eu acho que, mesmo por exemplo, ainda agora ouvia uma eurodeputada irlandesa, deve ser do Sinn Féin, para ser tão de esquerda, a dizer, pronto, ela tem uma posição que eu acho que até é mais radical que a minha, apesar de estar bem fundamentada, sobre sanções não funcionarem e estar a mandar armamento é só alimentar o conflito, mas mesmo ela tem o cuidado de dizer a guerra ilegal da Rússia, do Putin, etc. Eu sei que se nós formos encontrar, existem condenações e afins do PCP mais ou menos explícitas, mas não se percebe, da minha parte não se percebe, e eu acho que não sei se é o PCP estar habituado a ser atacado e a pensar que isto é igual às outras vezes em que é atacado injustamente, e então achar que basta só isto para, como é que se diz, aguentar a tempestade, não é? E vão surgir do outro lado. E eu não sei se isto tem uma espécie de uma vibe um bocado diferente. Eu não sei se eu acho que mesmo que o PCP tivesse... eu percebo o que estás a dizer e também acho que entre fevereiro e este mês os comunicados não mudaram muito e podia ter havido mais alguma clareza naquilo que foi dito e que foi comunicado. Eu não acho que se tivesse havido, sei lá, houvesse um passo atrás do PCP ou se tivessem sido mais claros ou mais palavrosos ou o que fosse, isso ia acontecer de qualquer maneira. Eu acho que isso ia acontecer de qualquer maneira. Essa vontade de apontar todos para o PCP, dizer isto que está mal, aproveitarem-se do clima manicaísta e dicotómico e diabolizante que está a fazer fervilhar a comunicação social, todo este clima mediático que está a fazer chover no molhado, basicamente, e a acicatar paixões de uma maneira que eu não me lembro de ver, pois, honestamente. Eu acho que é mesmo diferente desta vez. Eu acho que não ia alterar, mas também acho que, lá está, isto é uma posição minha que eu acho que o PCP não tem que ir ao sabor deste tipo de reações. Não tem, eu percebo o que quer dizer. Tenho a certeza que seria, mesmo que fizesse o comunicado mais politicamente correto do mundo, seria atacado de estaria sempre aquém, não é? Não, sim. Estaria sempre, quer dizer, eu acho que as pessoas já decidiram. E quem já decidiu e quem já o disse publicamente não vai voltar atrás. E acho que não há forma da mensagem ser passada sem
sem haver esta polémica, não haveria forma possível, porque já tive esta discussão também com algumas pessoas e perguntei, então, mas como? Não é? Porque eu não sei como é que o PCP pode... o PCP tem de melhorar a comunicação. Mas como? Como é que se melhora a comunicação? Olha, Tem de ser mais... posso dar uma sugestão? Eu acho que bastava ter um comunicado em que dissesse o Putin é muito mau, condenamos a invasão, a Rússia tem que se retirar, que eu acho que são tudo posições relativamente... que se entendem de qualquer das formas que é essa a posição do PCP. Mais ou menos. Não? Eu gostava de ver um comunicado que só dissesse, que não é só pode dizer outras coisas. Eu estou a dizer é que dissesse isto e que eu pudesse pegar nele e apontar, estão a ver, isto é o que o PCP acredita. Estás a perceber? Mas é que depois... Mas claro que vão dizer tipo, mas o contexto, vão sempre arranjar qualquer coisa. Mas ao menos há uma diferença entre uma crítica desonesta, que nós sabemos que existem, e uma crítica um bocadinho mais... faz-me um bocado de confusão. Tipo, não é aquelas coisas... Não sei. Para mim não é... O PCP já disse... O PCP já disse que... e quer dizer, eu acho que muito dificilmente alguém que perceba a posição do PCP pode achar que o PCP apoia ou está do lado de Putin, considerando o que Putin representa e as classes que Putin defende, não é? Quer dizer... Mas por que não dizer isso? Estás a perceber? Tipo, por não ter uma coisa... Por exemplo, fizeram... Eu acho que é óbvio. Eu acho que é óbvio. Eu acho que é óbvio que... Não, eu sei que é óbvio que no coração acreditam e já foi dito entre vários contextos, etc. Mas, por exemplo, vários comunicados diferentes. Mas, por exemplo, e criticaram como sendo um país capitalista, etc. Mas, por exemplo, fizeram toda aquela timeline e a questão é, eu não discordo necessariamente daquela análise que fizeram quando fizeram aquela cronologia dos eventos. Eu acho que se está a lavar muita coisa que aconteceu desde então, seja da repressão dos russófonos na Ucrânia, dos partidos, do envolvimento de partidos de extrema-direita e movimentos de extrema-direita, está-se a aproveitar imenso para branquear uma série de coisas, e eu acho que o PCP há de ser dos únicos partidos que de facto falam sobre isso, e bem. Agora, gostava só de uma coisa, dizer, estes gajos também são... A questão do imperialismo eu sei que tem conotações diferentes, dependendo de se estás dentro de um contexto leninista ou não, mas eu gostava de ter só uma coisa a dizer. Estes gajos são maus, esta invasão é má, não, um bocado mais eloquente do que eu disse, e não de uma maneira que possa ser vista como equivocante, ou seja, de uma maneira que não é o conflito na Ucrânia, que não aponta um agressor, um agredido, não sei, acho que a mim custa... Mas isto um partido tem posições políticas, não é propriamente relações públicas, não é fazer contenção de danos. Repara no que disse ontem um partido tem que ser eleito, O Daniel Oliveira disse que não valia a pena agora estar assim com considerações, nem valia a pena estar a discutir, nem a falar destas coisas, porque agora era muito claro, e as pessoas gostam muito de dizer isto. Há um invasor e um invadido, há um ocupado e um ocupante, e ponto final. E depois no fim é que se discute as coisas, depois no fim é que se diz, percebe se o Zelensky é bom. Ele agora foi eleito. Agora concordamos todos a 100% em tudo, não se discute nada. Depois do desastre nuclear, tiram-se ilações. Parece lógico, não estou a perceber o teu problema com isso. Seja o desastre nuclear, seja uma balcanização da Ucrânia, seja uma israelização da Ucrânia, algo que o Zelensky já disse que queria. Não, se calhar não em termos de apartheid, mas de certeza enquanto militarização da sociedade e aumento isso eventualmente criaria uma certa fascização da própria Ucrânia e do próprio povo ucraniano. Mesmo que eu acho que o PCP podia tirar do rabo o comunicado mais eloquente e mais exaustivo, que continuariam a dizer que não servia e que não é hora para estar a dizer isso, porque é o bem contra o mal, e enquanto for o bem contra o mal a gente tem que continuar a mandar armas e continuar a fazer sanções que vão sair pela culatra, e a gente discute isto depois, quando durante um belo momento no tempo
construímos bastante valor para os nossos shareholders. Foi apenas o desastre nuclear, não é? Sim, mas, por exemplo, tu sabes que essa não é a minha posição, certo? Que eu não tenho Sim, qualquer sim. problema com... Aliás, eu acho que um dos grandes problemas, por exemplo, a visita do Zelensky, as pessoas não estão a questionar uma série de coisas, que é, isto alguma vez aconteceu? Nós alguma vez trouxemos um presidente de um país ocupado, ou para fazer uma videochamada na Assembleia? Tipo, qual é que é o objetivo disto? Tipo, nós não apoiamos já... não apoiamos o governo português. O que é que ele tem a dizer? O que é que ele tem a pedir que já não tenha pedir que não tenhamos já diariamente? e que não possamos porque há coisas que ele, por exemplo, tem pedido aos Estados Unidos que nós não podemos e não devemos dar, não é? Que é a questão da no-fly zone. Mas armas já mandámos, mantimentos, coisas já mandámos, já recebemos refugiados, podemos sempre receber mais, já expulsámos diplomatas russos, já sancionámos. É assim, dentro das ferramentas que de facto se pode argumentar tenuamente que não são uma escalada bélica, estamos a fazer todos os possíveis. Agora, pronto, acho que há todas essas questões e eu acho que, por exemplo, a recepção, não é, que houve, eu espero que ele não tente fazer uma coisa como fez no Parlamento grego, não é? Trazer lá tentar meter lá se calhar até foi uma coisa de, isto é o gajo grego, a gente não mete lá a insígnia, eles não sabem que ele é dos Azov e não sei o que mais, foi o tipo que encontramos, se calhar foi uma coisa assim, mas mesmo assim é um tiro no pé, no mínimo, ou seja, sendo generoso, no mínimo, é tipo, porquê que tu darias este argumento às pessoas, certo? Se tu não queres ser colado à extrema-direita, então porquê que tu dás este argumento? Eu acho que essa não é uma preocupação dele. Não é uma preocupação que ele tem. Não, mas eu acho que, por exemplo, esta coisa que o João estava a dizer, eu acho que é uma estupidez esta lógica de, isto depois resolve-se. Depois resolve-se, é a lógica do Afeganistão e do Iraque e tipo, não há problema nenhum de andarmos a encher isto de armas, que estes gajos são os bons, os talibãs são excelentes, ou estes tipos aqui que nós andamos a cultivar para combater os comunistas, o Saddam, ou não sei quantos, são todos excelentes, e isto nunca nos vai morder o cu e não sei o que mais. A mim preocupa-me o branqueamento que se está a fazer esta estupidez que se está a fazer. Tipo, sim, mas no contexto ucraniano, o nacionalismo não é assim. É muito normal porque é anti-Rússia. Não, os gajos andaram a matar polacos e judeus e vocês estão a tentar relativizar isso. Quer dizer, é um... Já chegou a esse ponto, né? Já se chegou ao ponto que os Azov nem sequer são... Não é? Quer dizer, os gajos podiam ter todos tatuar suásticas na testa e estavam a dizer, não, mas isso é um símbolo hindu, vocês não percebem nada, não é? Quer dizer, há um possível contexto, vocês estão west-splaining, pronto. Acho que, por exemplo, que o Bloco está a fazer uma coisa que eu acho inteligente, que é aproveitar esta fúria toda contra os oligarcas para chamar a atenção aos vistos gold e às coisas ao Abramovich, ou seja, tem um seu quê de populismo, mas as pessoas têm que saber aproveitar o momento em que estão, pronto. Pois, mas é que eu acho que essa definição de o que tu acabaste de dizer é uma situação de aproveitar, a palavra que usaste foi essa, não é? Sim, mas sim. Não, eu acho que isto tem a ver com a essência do partido e do PCP e tem a ver com perceberes o que é que o PCP defende e perceber que o PCP fazer um comunicado que fosse o politicamente correto não é a essência do PCP. E o PCP querendo alterar o que temos visto até agora, não é? Se nós queremos uma alteração para o nosso futuro e se nós queremos um mundo diferente, não é tratando as coisas da mesma forma como se trataram no passado que essa disrupção se consegue. Entendes? Não, ou seja, assim, eu percebo perfeitamente a lógica, mas não deixa de ser um partido que tem que ir a eleições e que tem que convencer pessoas que não são tão investidas, não digo emocionalmente também, mas teoricamente as pessoas estão... Pois, mas eu acho que para o PCP as eleições não são assim tão importantes. Pois, é inteiramente possível, mas o problema é que é o resto que vem por arrasto, estás a perceber? Isso custa-me, porque eu concordo perfeitamente que seriam atacados de qualquer das maneiras. Eu só adorava era poder não ter que voltar até à guerra da Chechnya para ter um comunicado do PCP a condenar inequivocamente uma ação do Putin. Porque na altura achava-se bem que o Putin estava alinhado com os interesses americanos e estava. E é por isso que ele e o Yeltsin passaram despercebidos durante tanto tempo. Agora,
acho, Sim, mas acho isso que mas estás a dizer tenho é bom, medo. é, Tenho medo. reconheces que o PCP reconhece também que a história não começou ontem, ou que a história não começou Claro. a 24. Realmente a 24 começou uma invasão e começou uma guerra pela parte dos russos que invadiram o país. Claro. Para trás ficou todo um caminho que muita gente ignorou. Claro, E agora, mas se por calhar, exemplo, não gostam que seja relembrado que esse caminho foi feito e Claro. trilhado pelas mesmas pessoas que agora estão a pedir no-fly zones e sim, coisas claro, parecidas. e há um caminho muito perigoso e não sei o que mais. Não, mas acho Tu que também. tens estado fora, tens sentido algum tipo de... Fora da bolha, tens sentido algum tipo de reação? Nas ruas, tens sentido o pulsar das ruas? Tens sentido a opinião pública? Tens ido ao café? Tens ouvido a tua empregada? Não sei. Por acaso fui ao café no outro dia e a senhora do café angolana teve-me a falar sobre o que tem sentido das notícias e como esteve na guerra colonial, foi prisioneira de guerra com tipo 11 anos e a falar de como se sentia perante tudo o que se está a passar agora, desde ligar a televisão e ser só bombardeamentos, coisas que ela já viveu, ter de lidar com aquilo diariamente, não conseguir ver televisão e haver essa dimensão de estar a reviver trauma que viveu em criança. E por outro lado, também como se sente na qualidade de luso-angolana, a quem que não recebeu qualquer apoio, nunca, passados estes anos todos, e ver como são recebidos os ucranianos, também como isso a faz sentir, e realmente é daquelas coisas que faz uma pessoa pensar um bocadinho. E sobre as notícias, o que é que falaste com ela? Sobre os telejornais em geral, os bombardeamentos, pessoas mortas, porque agora está completamente, é normal, acho eu não tenho visto notícias, nos telejornais é bombardeamentos, é tiros, é pessoas, é corpos, é como se fosse uma coisa perfeitamente normal, e há pessoas em Portugal e em todo o lado que já viveram coisas semelhantes e que têm de estar a reviver aquilo diariamente e epá, pronto, há de dizer tato, cuidado, pronto, enfim, salvaguardar as pessoas. Logo no início da guerra, nos últimos dias de fevereiro, acho que era um repórter inglês, não sei se era da BBC, se era da DW, fez uma reportagem enquanto caminhava entre cadáveres de soldados russos e foi Eu elogiado. ainda me lembro quando, por exemplo, aqui nos incêndios, acho que A Pedrógão, Judite a Judite Sousa fez aquela reportagem com um cadáver que estava tapado, toda a gente ficou chocada e bem, porque caramba, vamos só filmar cadáveres para as notícias, se calhar é uma coisa. Pronto, em contexto de guerra já vale. Há uma série de normas que não se pode filmar uma série de coisas em guerra porque são pessoas e prisioneiros de guerra, uma série de. E agora vale tudo, e isso é um bocado. Sim, o Twitter não só para pessoas que nunca passaram por isso, já é um bocado. Pronto, ficamos. Pronto. Acho que se compreende que não deva ser passado assim levianamente, mas pensando no contexto de pessoas que passaram por isso. Em crianças, no caso desta mulher, ou em adultos, ou o que seja, ainda pior, não sei. Enfim. Sim, mas sabes que os jornais só têm 1h30 para explicar o que é a guerra e o que é que está a passar. Eles só têm 1h30 para explicar às pessoas lá em casa, como eles gostam muito de dizer, vamos explicar. As pessoas lá em casa têm que perceber o que é a guerra. E esta guerra é um mau contra um bom, e o mau faz muitos mortos, e a gente vai mostrar os mortos todos. Porque só assim é que as pessoas vão compreender realmente o impacto desta guerra. Mas é interessante pensar, eu lembro da discussão que houve há pouco tempo no Twitter, eu perguntei genuinamente qual era a intenção das pessoas que retweetavam imagens de cadáveres, sendo elas já porque assim, quem achar que aquilo não foram os russos a fazer, não vai mudar de ideias por causa disso. Quem já acha que são, também não me parece que vá mudar de ideias por causa disso. As pessoas, não é? Quer dizer, eu sempre me vejo um bocado de confusão a ideia de... Eu não estou a dizer que o massacre não é particularmente macabro, porque
obviamente que é. Mas a ideia de crimes de guerra, para mim, é um bocado absurda, não é? Porque é só... Faz lembrar uma coisa que já acontecia um bocado antes, noutra escala, que era aquele tipo de pessoas, tipo... Principalmente no Twitter, que era: vou partilhar este tweet extremamente racista para vos dizer que eu sou contra. Estão a ver este tweet homofóbico? Vou mostrar-te o tweet homofóbico para te dizer que sou contra. E agora fazem isso com cadáveres. Estás a ver esta coisa horrível, estás a expor, esta cidade destruída, estes cadáveres todos. Eu sou contra. Pronto, como se o resto da população não fosse, como se fosse contra coisas más. Como se fosse um print de um tweet do André Ventura. Está tudo ao mesmo nível. Também há a parte em que mostrar cadáveres, mostrar pessoas estropiadas, mostrar sofrimento, tira-te um bocadinho do ónus de ter que explicar um evento que, lá está, tem um contexto de mais de 20 anos atrás dele, que implica muita demasiadas coisas para a compreensão de uma frágil cabeça humana. Então mostram cadáveres, mas depois também fazem, isto é engraçado, depois também fazem, isto sempre que há uma catástrofe ou um atentado fazem isto, que é como explicar a guerra às crianças, que é para os pais falarem com as crianças sobre o que é a guerra, como houve para o Covid, como houve para o, sei lá, lembro-me se calhar no 11 de setembro também foi assim, sim. Como falar com as crianças sobre estas coisas. Pronto, se calhar mostra-lhe fotos de cadáveres de pequenino, é que só o pepino. Com 12 anos já andava nesses sites a ver assassinatos de cartéis, pessoas a cortarem cabeças. Agora é só ligares a TVI, ou a SIC, ou a CNN. Eu acho que isto há um grande... quer dizer, falamos, por exemplo, tanto de saúde mental e a pessoa... Sim. E tipo, imagina o que é, não é? Tu estares a passar a tua timeline... E atenção, obviamente que quem está num espaço de guerra está a sofrer muito mais, mas as pessoas... Claro, mas uma coisa é a timeline e claro. Estás... Quando tu vais ao Twitter, qualquer pessoa pode aparecer tudo, à frente. Exato. Aquilo que eu estou a falar é dos órgãos de comunicação social que supostamente seguem regras, supostamente são regulados. Desde o café ao cabeleireiro ao restaurante, estão o dia todo a pôr notícias normalmente, sempre o fizeram, e agora estão o dia todo aquelas pessoas a ver bombardeamentos, cadáveres diariamente, a toda a hora. Pois, eu acho que, imaginem o que era. Qual é suposto ser o objetivo? É todos ficarmos a par que está a acontecer? Eu acho que nós estamos todos a par. Pois. É o que quer dizer, eu sei que é tudo horrível, mas isto é o espectável num cenário de guerra, não é? O que há de novidade aqui? Não há nada de novo, e tanto que é por isso, e foi por isso que desde o início se disse que tem de haver uma solução pacífica, e antes de ainda haver conflito, a tentativa era que nem sequer se chegasse a este ponto, não é? Exato. E na altura eu lembro-me perfeitamente, quando vi as declarações e quando vi que estavam a entregar armas a civis, uma das coisas que me passou imediatamente pela cabeça foi que então ninguém está a salvo, porque se o governo ucraniano diz que está a distribuir armas pelos civis, então os russos têm de partir do princípio que todos os civis estão armados. É isso? Não sei. E o que eu disse na altura é que isto vai ser uma chacina. E seria na mesma uma chacina, mas quer dizer... pronto. Não, isso é um bom ponto que estás a fazer, porque não negando que houve um massacre ou que houve crimes de guerra, realmente estas coisas querem dizer, estas palavras, estes conceitos querem dizer coisas diferentes. E realmente, se tu tens num cenário de guerra civis armados, é de expectar que um exército em retirada provavelmente dispare contra civis armados, ou que esses civis sejam apanhados no meio de fogo. Então, mas essa não é a lógica americana no Iraque, não é? Quer dizer, isto são, quando eles falam de pessoas em idade de combate, não é? Que é uma maneira de agrupar pessoas que sejam parte... Civis, civis e não civis, não é? Ou seja, exato. É dizer, esta pessoa é uma ameaça potencial, portanto, é para aniquilar, não é? Não sei, tu dizes isso, eu lá está, acho que nada do que tu estás a dizer menoriza o horror do que acontece, mas pelo menos deve-nos fazer pensar quando estávamos a ver aquelas imagens adoráveis das crianças a treinar com as armas, com o batalhão Azov e as velhinhas, e a pensar, pronto, basicamente vocês estão a dizer
sim, isto é Toda a para- gente vai é para- morrer. é para- sim, toda a gente vai morrer, pronto, ok. Também nos pode pôr a pensar em noutros povos, noutras coordenadas que têm que viver. Que há crianças que nascem em guerra e Sim, morrem sim, em guerra. E- Pronto. é Também assim, acho que isto das imagens é uma maneira de nos tornar apáticos à violência extrema. Através do espetáculo. Isto não é notícias, isto não são notícias, isto é um espetáculo que acontece da meia-noite à meia-noite. Sim, eu isto, acho- há pessoas que olham para isto como entretenimento, não é? sim, é A assim, televisão olha para isto, as próprias televisões, Sim. isto é entretenimento, isto é... Isto é perfeito para as cadeias de 24 horas de notícias, não é? Que é, Sim. tu podes estar durante um dia inteiro a falar de nada, não é? Chamas os não sei quantos especialistas, mostras os mapas do avanço e da retirada, mostras os tweets, os números de mortos, mostras as imagens, mas isso, quer dizer, eu acho que por um lado existe muita tentação da pessoa quando isto acontecia-me com a Covid, aconteceu-me no início da invasão russa, que é a pessoa deixa aquilo ligado e depois não consegue desligar, porque aquilo cria uma constante ansiedade, sentido de urgência. Será que eles vão bombardear? Cada vez que eu vi umas imagens em direto eu pensava, bem, isto a pessoa catastrofiza, não é? A qualquer momento vai cair aqui uma bomba e eu vou ver uma morte em direto. Mas isto é uma coisa macabra e eu acho que também não é... E a pessoa pensa, então, mas fazer o quê? Não mostrar? Não sei, acho que há maneiras diferentes de fazer as coisas, mas depois eu penso também como é que isto é útil em termos de manufatura de consentimento. Eu tinha uma professora de jornalismo que dizia que não é preciso filmar feridas abertas para explicar às pessoas que dói. E o que é que nós andamos a fazer atualmente? Andamos a mostrar literalmente cadáveres, já nem são feridas abertas. Parece-me que se calhar já se passou muito para lá do que seria jornalismo, do que seria desejável e do que seria responsável. É só isto. Eu ia só dizer, Temos que terminar. Ia só dizer, imaginem que em vez do conflito na Ucrânia estávamos a ver todos os dias o Iémen, não é? Estávamos a ver todos os dias reportagens sobre os rebeldes Houthis e as suas ações contextualizadas como heroicas e as mortes causadas pelos bombardeamentos e ataques da Arábia Saudita e seus aliados. Eu acho que a opinião pública rapidamente se viraria contra a Arábia Saudita e contra vender armas à Arábia Saudita e contra e a favor de receber refugiados do Iémen, porque isso ia passar a estar presente. E é uma coisa que não acontece porque alguns numa redação as pessoas pensam, mas estes não são como nós. Portanto, se víssemos os horrores do Iémen todos os dias, as pessoas iam sentir uma urgência maior em retirar o apoio à Arábia Saudita, parar de vender coisas à Arábia Saudita, armas à Arábia Saudita e passar a receber mais iemenitas. Estás a assumir que as pessoas não têm barreiras de proteção. Exato. Pois, não sei. Também acho que estás a assumir. Não sei, porque é uma diferença de tu veres essas pessoas humanizadas e o seu Mas horror... cá está, eu não sei se com estas imagens tu sentes urgência alguma. Eu acho que muita gente acho que sente. Muita gente sente uma impotência e uma é isso. apatia. Cá está, e vais fazer o quê? Não me parece que passares 24 horas, seja a guerra na Ucrânia, seja a guerra no Iémen, seja a guerra na Síria, seja a guerra na Palestina, não vai propriamente produzir grande efeito, porque se tu estás ali a ver aquilo acontecer, estás aqui em Portugal, não podes fazer nada em relação àquilo assim de forma direta. Mas eu acho que cá produziu, ou seja, eu acho que, por exemplo, as manifestações que houve a favor da Ucrânia, o juntar donativos que houve a favor da Ucrânia, eu acho que esse sentimento de impotência depois resulta nessas demonstrações de solidariedade. Pelo menos inicialmente, claro que depois as pessoas cantam-se, não é? Mostrar cadáveres, não sei, acho que mostrar cadáveres dos mas eu acho sim, mas eles fartaram-se de fotografar crianças a fugir, claramente para ver se ganhavam algum World Press Photo. Fotografem crianças ao colo dos pais, ao colo das mães, a fugir nos comboios, não precisam de fotografar cadáveres ou pessoas estropiadas, claramente não precisam de mostrar às 3 da tarde ou às 8 da noite ou quando seja cadáveres. Eu acho que isso deve documentar. Pessoas a serem executadas.
Sim, Sim, se é para documentar crimes de guerra, não documentem os crimes de guerra todos, mas enviem a documentação a quem de direito, não enviem para as televisões. Sim, a mim custa-me aqui um longo debate a fazer sobre mostrar o sofrimento e imagens de sofrimento, porque nós não fomos, o cérebro humano não foi feito para ver estas coisas, não foi feito para ver as torres gêmeas a cair, não foi feito para ver Bagdade ser bombardeada, não foi feito para ver em direto o enforcamento do Saddam, e não foi feito para ver fuzilamentos ou execuções sumárias. E se continuamos assim, Hollywood vai ficar sem ganha-pão. Exato. Porque já não é preciso adaptar as coisas para cinema, porque já se tornou um espetáculo em si próprio. Isto é a tática CMTV. O CNN. CNN, sim. Pronto. Pessoal, se calhar já está na hora. Já. Ok. 1h e tal. A quem ainda nos está a ouvir, muito obrigado por estar connosco. Se calhar ouvem aos bocados, que isto tem que racionar isto, porque nunca sabe quando é que é o próximo episódio. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 2. Dividam isto em 25 minutos, hoje são 25 minutos por semana. Já dizias isso no início. Verdade. Pois. Olha, agora, vão ouvir outra vez. Hoje são outra vez. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau. E pronto. Cuidem da vossa saúde mental, não sei o que dizer. Sinto que isto acaba sempre num downer. Desliguem a televisão. Desliguem a televisão. Perfeito. E agora pomos a música do Zé Mário Branco. Por favor. A Onofre ou a Mina dos Meus Olhos. Qualquer uma das duas serve. Perfeito. Fica ao critério. Até Fica amanhã, para a produção. camaradas. Até à próxima, camaradas e amigos. Adeus. Beijos. Tchau. É o nome português para o botão on-off. Quando a voz do grande irmão mostra sempre outra cara escondendo a paz totalitária no negócio do seu matadouro. Quando propagandeando a janela do mundo só abre para dentro e é sempre o cenário em que o sangue valoriza o ouro. Os jornalistas clonados faturam a desgraça, nem no amor nem na dor a caravana passa. Vou vomitar e então carrego no botão o onofre, o onofre, triste poder de quem sofre. Quando para tanto poder parece que já nada podemos fazer para nos mantermos vivos, e eles estão seguros da vitória. Quando agressivos, banais, sorridentes, coprófagos, fartos de ser plurais digestivos, até resistir é uma história. Só o Onofre me diz que o dono ainda sou eu, que esse terrível poder ninguém o elegeu, e logo a alma da mão carrega no botão